Vamos tomar um solzinho comigo hoje? Eu vou super compartilhar com vocês um insight que eu tive, alguns insights que eu tive com esse livro que eu encontrei aqui no House City, em Portugal. Eu não conheço muito a história de Anne Frank, mas aqui nesse livro, o gatinho dela resume de uma forma bem resumida mesmo como foi conviver com ela, como foi viver na casa nesse lugar, nesse sótão, junto com várias pessoas por 2 anos, onde Anne Frank e a sua família se esconderam para fugir e tentar sobreviver ao nazismo, né? Ao massacre que estava rolando. O que eu sinto de trazer sobre esse livro, que foram alguns pontos que me chamaram a atenção, especialmente como mentora, né, de autoconhecimento, de expressão, é que uma das formas que a Anne usou para se expressar foi através do diário. Ela vivia num cubículo com não sei quantas pessoas, era um espaço muito pequeno para tanta gente morar. Teve que aprender toda essa questão das convivências, né, das regras de convivência e tudo mais, mas a forma como ela encontrou para ter mais otimismo pela vida, para encontrar mais significado naqueles dias tão cinzentos, tão sombrios, tão tristes, foi escrever no seu diário. Ou seja, isso é uma das formas de expressão, a escrita. E aí eu te pergunto, como é que tá a sua escrita hoje? Há alguns anos atrás, eu tinha me desconectado da escrita, né? A gente vive em um mundo tão tecnológico que eu acho que cada vez mais as pessoas estão optando por digitar, escrever com aquelas canetinhas, né, de iPad, e isso é maravilhoso, mas eu acho que não se compara a você pegar uma caneta e um papel e escrever ali, sabe? Sentir aquela a textura, a forma que a caneta escreve, tudo isso traz muito nosso corpo para a presença e para esse lugar que eu diria que está se tornando cada vez mais, né, ancestral, antigo, obsoleto, que é o da escrita com caderno e papel. A outra parte que me tocou muito sobre esse livro foi eles precisarem falar baixo, muitas vezes não poder chorar, não poder gritar e se expressar, porque, claro, eles estavam se escondendo. Ninguém podia descobrir que eles estavam ali. Então, imagina o tanto de emoção reprimida que essa família, né, e Anne Frank teve que engolir e suportar. E eu trago isso para que a gente possa refletir sobre isso. Muitos de vocês que me assistem, eu acredito que tem esse poder da expressão, né? Esse lugar de se expressar. Mas às vezes a gente não tem noção do quanto isso é necessário. E quando a gente vê uma situação dessa, de uma pessoa que não podia chorar, que não podia falar alto, que por anos precisou se calar, silenciar para não ser ouvida, porque senão ela poderia ser morta, a gente pensa, nossa, o tanto que essa criança, o tanto que essa família, o tanto que todas essas pessoas, né, hoje, enfim, eu conto desse exemplo, mas eu sei que existem pessoas hoje que não podem se expressar, que não tem espaço para isso. E o meu convite para você é, se você pode, seja você a pessoa que se expressa, seja a pessoa que realmente usa a expressão como uma liberação. Eu trago isso, gente, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, são inúmeras as vezes onde através do canto, através da dança, através do movimento do corpo, através do choro, eu consegui curar, liberar, perdoar ressentimentos, mágoas que talvez estivessem aqui, ó, presos no meu corpo, estagnados, sabe? E vocês sabem, água parada apodrece. Nosso corpo é muito água, tem muita água no nosso corpo, não sei quantos por cento, 80%, 70%. Se a gente não movimenta essas águas, tá parado, tá estagnado, e aí você não entende, nossa, por que eu não consigo perdoar essa pessoa? Por que faz anos que essa situação aconteceu e eu ainda me lembro, eu ainda sinto rancor? Se é isso que você tá precisando, se você tá precisando de liberação corporal, expressão, eu te convido para fazer um atendimento comigo. Eu tenho a minha mentoria de 4 sessões, que é um mergulho bem mais profundo, mas eu também tenho um atendimento individual, onde eu crio esse espaço seguro para você se expressar.
Já fiz algumas vivências na Colômbia, no Brasil, muito em breve aqui na Europa também. E é desse lugar de se expressar através do grito, através do sorriso, através das lágrimas, da gargalhada. E voltando aqui para o livro da Anne Frank, eu acho que se esse é um livro infantil, convidaria inclusive o autor, no caso, para trazer esse olhar, sabe? Porque aqui ele trouxe uma perspectiva muito histórica, né? De como que o Moshe viu aquela situação triste. Então, é um livro que logo de início já me dá uma sensação muito de aperto no peito, de tristeza. E no final do livro, ele traz uma mensagem que, na minha opinião, eu vou ler para vocês só essa frase, tá? Quem matou esta menina merece ser castigado eternamente por todas as estrelas que há no céu. Então ele finaliza, né, o José Jorge Letria, ele finaliza esse livro de uma forma que me incomodou, porque ele traz aqui um pouco do ressentimento, ele traz um pouco aqui do castigo, né? Eu não estou dizendo que essas pessoas não deveriam pagar pelo que elas fizeram. A gente sabe que foi uma situação muito injusta, tudo que os judeus precisaram passar, né? Perder sua liberdade, serem mortos, destruírem suas famílias. Mas se esse é um livro, seja infantil, seja para adulto, por que não trazer aqui nesse livrinho essa percepção do que poderia ter sido mais leve a vida dessa família se eles pudessem ter se expressado? E o quanto a Anne era uma criança diferenciada e que percebia isso. Ela não podia se expressar através do canto, do choro, da lágrima, do riso, mas ela escrevia. E isso provavelmente explicava por que ela era a criança mais otimista, por que ela era a adolescente com os olhos mais perspicaz daquela casa, que tinha os brilhos nos olhos, né? Que o gatinho fala que ela tinha ela era triste, tinha uma tristeza nela, mas tinha aquele olhar, aquele brilhinho no olhar de quem confia, de quem acredita no futuro, de quem tem otimismo, porque ela conseguia se expressar na escrita, né? Então, a escrita criativa é uma das formas onde eu trabalho também nas minhas mentorias, nos meus atendimentos individuais. Eu te trago perguntas, como as que eu tô trazendo aqui no vídeo, que vão te guiar para esse lugar de se expressar. O que é que o meu corpo, o que é que a minha mente está precisando colocar num papel agora? Talvez terminar o livro dessa forma e não invitando, estou pensando agora em espanhol, invitando a gente, convidando as pessoas a sentirem sem ressentimento. Porque essa é a minha crítica, né, sobre o livro, assim. Que era um livro que eu, na verdade, não sei nem se eu compraria, gente. Eu encontrei aqui nesse House City e senti de fazer meio que essa conexão para vocês, né? Da expressão, da arte e de eu escrevendo um livro assim, que tem um teor triste, que conta um pouco de uma história real que aconteceu, eu buscaria ali os pontos que trouxessem esse aprendizado, esse insight, esse ensinamento. O quanto as pessoas precisam se expressar, o quanto é doloroso perder a sua liberdade. Porque esses judeus, a família da Anne, eles perderam a liberdade. Acredito que o que mais doeu era realmente não poder chorar de verdade, gritar quando dava vontade, receber a luz do sol, que é uma coisa que o gatinho conta muito, né? Nossa, era muito triste estar ali num lugar onde eles não podiam ver o sol, onde eles não podiam ver, tinha apenas uma frestrazinha. Ou seja, o tanto que foi triste eles não poderem ir para fora, né? E eu acho que esse é um dos convites da nossa expressão, do nosso corpo, ir para fora. Quem você te impede de se expressar? Se hoje você pode, se hoje você não está sendo perseguido por alemães, se hoje você tem um espaço na sua casa, mesmo no seu quarto, o que é que te impede
de dançar, de movimentar esse quadril, de gritar, de fazer caras e bocas, de talvez até se expressar em diferentes personalidades, que é um dos exercícios também que eu levo na minha mentoria. E o quanto que isso nos empodera. Nos ver em diferentes cenários, em diferentes máscaras. Quanto que isso leva a gente para um lugar de integração das nossas máscaras e não de julgamento. Porque se eu não consigo me ver como alguém que pode ser cruel, rude, talvez até sensual demais, se eu não consigo integrar essas partes minhas, de alguma forma eu estou negando algumas sombras minhas. E se eu não quero olhar para isso, elas se tornam sombras e elas vêm com toda a força. Mas se eu olho e digo, eu tô te vendo, você é isso aqui, tá bom, vem, vamos brincar um pouco, vamos se divertir um pouco com essa máscara. Dá espaço para essas diferentes expressões. Então, essa historinha toda para vocês, para fazer esse convite de uma sessão individual comigo, na minha mentoria de 4 sessões. Quem sabe esse é o chamado, se você sentiu no seu coração. Poxa, AP, mas eu não sei nem por onde começar, eu me sinto meio travada até na hora de dançar. Toda expressão está ligada à comunicação. Seja a comunicação do nosso corpo, seja a comunicação que a gente tem consigo mesmo, com os nossos sentimentos, seja a comunicação com o outro. Se você não dá espaço para as suas expressões de fala, de choro, de deixar fluir, de deixar ir, a sua expressão, inclusive, de criticar, de trazer um desafio, quando eu falo criticar, é mais desse lugar de eu tenho a minha opinião e eu gostaria de compartilhar ela, sabe? É uma crítica que eu diria que é para construir, que é para trazer novos insights. Não tem certo nem errado, não é que o José Jorge Letria estivesse errado em fazer esse livro, é um livro muito legal, todas as ilustrações estão muito criativas. E é uma forma de contar a história da Anne Frank sobre o olhar do gatinho. Eu trouxe a minha forma, a minha perspectiva. É muito interessante quando a gente chega nesse lugar de, tudo bem, eu vim para me expressar, eu quero ter espaço para a voz. Quantas de nós mulheres fomos impedidas de falar e temos até hoje o nosso chakra laríngeo travado? E o quanto que isso tem sabotado todos os nossos relacionamentos. Porque se a gente não consegue comunicar os nossos limites, as nossas necessidades, os nossos desejos, a gente cria um muro que nos separa do outro, um elefante branco que fica ali na sala, e cria esse constrangimento, esse afastamento, e a gente não consegue se conectar profundamente como a gente gostaria. De verdade, profundamente. Então, eu sou super a favor, essa é uma das minhas bandeiras, expressão. E se você sente que precisa de uma mentora, de uma facilitadora, alguém para caminhar do seu lado, para segurar sua mão nesse sentido, eu vou ficar muito feliz e grata de ser essa pessoa, de te acompanhar nessa jornada que é tão maravilhosa, especialmente no mundo que a gente vive hoje, onde a gente vê que a internet está aqui. Essa oportunidade, essa ferramenta maravilhosa da gente se expressar, da gente se vender o nosso produto, o nosso serviço, ou simplesmente compartilhar as nossas ideias, os nossos insights, colocar para frente. Se fizer sentido para você, massa. Se não fizer, tem 1 milhão de vídeos aí que talvez você vai se conectar. E talvez esse vídeo te decepcione, te traga, sei lá, um frio na barriga, ou você pense, putz, nada a ver. E como é massa você também perceber isso. O quanto que alguns conteúdos simplesmente não fazem sentido para você. Não fazem o menor sentido. Só faço uma pergunta. O que esse vídeo tem para te ensinar? Você já está aqui há 15 minutos comigo. Espero que algum aprendizado você tenha tirado aqui desse livro. Espero que de alguma forma ele tenha te trazido algum insight, alguma ideia genial, algo que vai fazer o seu dia se tornar mais mágico, diferente, expressivo. Tudo é sobre se permitir. E aí, o que é que você vai se permitir hoje? Qual é a permissão que você vai se dar hoje? Beijos com muito sol aqui da AP, diretamente de Portugal. Até breve!